Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, você que está em outras regiões do Brasil e fora do Brasil, formamos nesta manhã a unidade da Santa Igreja de Cristo, espalhada pelo mundo todo, através dos seus filhos e filhas batizados. Nesse dia 16 de dezembro, nós encerramos a primeira parte do tempo do Advento, quando as leituras bíblicas, as orações da Igreja, nos fizeram pensar na volta de Cristo, na sua segunda vinda. De amanhã em diante, até o dia 25, nós vamos focar no nascimento de Jesus. Vamos celebrar realmente com firmeza a festa da redenção, a festa da encarnação do Verbo. Amanhã começaremos as antífonas do Ó, que vão até o dia 24. São 7 antífonas que eu vou explicar aqui mais ou menos para vocês, pois fazem parte da tradição da Igreja. São antífonas especiais, em número de 7, cantadas no tempo do Advento, especialmente do dia 17 ao dia 23, Antes e depois do Magnificat, que nós rezamos na oração das vésperas, o breviário. São assim chamadas porque têm início com esse vocativo, ó, e foram compostas entre o século VII e o século VIII, sendo um compêndio de cristologia da antiga Igreja, um resumo expressivo do desejo de salvação, tanto de Israel no Antigo Testamento, como da Igreja no Novo Testamento. São orações curtas, dirigidas a Cristo, que resumem o espírito do Advento e do Natal. Expressam a admiração da Igreja diante do mistério de Deus feito homem, buscando a compreensão cada vez mais profunda de seu mistério e a súplica final urgente: vem, não tardeis mais. Todas as 7 antífonas são súplicas a Cristo. Em cada uma, ou melhor, em cada dia, invocado com um título diferente, um título messiânico, tomado do Antigo Testamento. A reforma litúrgica do Vaticano II, ao introduzir o vernáculo na liturgia, não esqueceu os textos das antífonas do Ó, veneráveis pela antiguidade e atribuídas por muitos ao Papa Gregório Magno, falecido em 604. A Igreja valorizou ainda mais com a aclamação do Evangelho da Missa. Também na aclamação ao Evangelho da Santa Missa desses dias, do dia 17 ao 23, temos também a presença das antífonas do Ó. Cada antífona é composta de uma invocação ligada a um símbolo do Messias e de uma súplica introduzida pelo verbo vir. Amanhã nós vamos começar a meditar sobre essas antífonas, para que o nosso coração seja ainda mais configurado ao coração de nosso Senhor. Se lidas no sentido inverso, o acróstico destas antífonas, da última para a primeira, as iniciais latinas da primeira palavra depois da interjeição ó,
resulta no acróstico erocras, que significa serei amanhã, virei amanhã, que é a resposta do Messias à súplica dos fiéis. Eu vejo nessas antífonas uma beleza descomunal, impressionante, como a tradição da Igreja nos ajuda a rezar, nos ajuda a viver o mistério de forma tão integrada com a nossa prática da fé. As antífonas do Ó perpassam os séculos da Igreja. Elas traduzem para o Antigo Testamento a esperança que os peregrinos judeus tinham de alcançar a chegada do Messias. Eles queriam ver o Messias. Muitos ficaram no Antigo Testamento fora desse tempo da chegada do Messias. Mas quando nós lemos as profecias de Isaías, como nós estamos vivendo durante esse tempo agora do Advento, a gente percebe a latência que existia no coração do povo de Israel pela chegada do Messias, pela vinda do Salvador, que depois poucos deles o aceitaram. E Jesus continua a vir. E para nós cristãos, nós já temos uma visão mais concreta, mais profunda, que é a visão escatológica da volta de Jesus. E nós pedimos sempre: vem, Senhor Jesus, Maranatá, venha. Nós clamamos pela vinda do Cristo, a vinda segunda. Na primeira vinda na carne, Jesus veio como nosso advogado, para advogar a nossa causa, para nos dar a certeza da nossa salvação. Na segunda vinda, no Espírito, e nós estamos aguardando, a Igreja prepara para a segunda volta de Cristo, ele virá como justo juiz, para separar os bons dos maus, para acolher os bons como benditos de Deus e, infelizmente, deixar à condenação os maus, que são chamados por Jesus de malditos, aqueles que não quiseram o Messias, que não tiveram a coragem de fé de acolher o Cristo em suas vidas. Vamos mergulhar de maneira profunda agora, nesses últimos dias do Advento, na preparação do nascimento de Cristo, da vinda primeira de Jesus, o mistério que o nosso entendimento se torna frágil para compreender a sua extensão, a sua largueza, a sua profundidade, que é o mistério da encarnação do Verbo. Deus se encarna no seio da Virgem Maria para nos salvar, para trazer a nós a graça da salvação. Não é uma coisa simples esse fato extraordinário do intervento de Deus na história. É algo profundo que requer de nós a fé, o crer. Nós temos tantas pessoas ateias e agora virou moda entre os jovens acessar os sites de ateísmo, de esoterismo, de macumbaria, de feitiçaria, rejeitando a Cristo. Que triste é uma vida que rejeita Cristo, que rejeita a salvação, que rejeita a santidade. É uma vida sem esperança. Em Cristo nós temos a esperança. E o Advento trouxe para nós esta consciência litúrgica na Igreja de que nós somos peregrinos da esperança, que é o tema do Ano Santo, proclamado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para o ano que vem. O Santo Padre vai abrir o Ano Santo no Natal e nas dioceses no domingo da Sagrada Família, no último domingo deste mês.
inclusive aqui na nossa diocese, às 10 horas. Venha participar conosco. Somos peregrinos da esperança que aguardam pela chegada do Cristo na sua segunda vinda. Assim seja. Amém. A antífona da Santa Missa desta segunda-feira é tirada do profeta Jeremias, no capítulo 31. Ó nações, escutai a palavra do Senhor e levai-a até os confins da terra. Eis que chego, ou melhor, eis que chega o nosso Salvador. Não tenhais medo. Que palavra bonita para nós nesta manhã de segunda-feira. Não tenhais medo. Quantas vezes a Igreja nos recorda isso ao longo da sua história, que o católico não precisa ter medo de Deus. Nós não precisamos ter medo de Cristo. Não há necessidade disso. São João Paulo II, quando inicia seu pontificado, naquela missa no final ali de outubro de 1978, se não me engano, no dia 28, quando ele sai no balcão da Basílica, ele diz esta palavra: non avete paura, não tenhais medo. O Papa Bento XVI também, nas suas colocações com os jovens na Jornada Mundial, dizia: não precisa ter medo de Cristo. Jesus não é um peso, ele não tira a nossa liberdade, mas pelo contrário, ele amplia a nossa liberdade. Cristo não nos escraviza, pelo contrário, ele nos liberta de todas as cadeias do mal que oprime o nosso coração. Ele é o Senhor, um Senhor que não é um tirano, mas é o libertador. Não tenhais medo de Cristo. Precisamos ter esta consciência que Deus não nos amedronta quando nós estamos na comunhão com Ele. Santo Agostinho diz: eu tenho medo de Deus, do Cristo que passa. Nós precisamos ter medo de Cristo que passa e que a gente não segura conosco. Nós precisamos ter Deus no coração. Talvez você diz: mas já estou cansado de escutar isso na igreja. Não, não faça assim. Nós vivemos desta memória, é preciso recordar sempre na nossa vida os mistérios de Deus. Que este advento traga grandes bênçãos para o seu coração. E amanhã começaremos com as antífonas do Ó. Deus te dê uma segunda-feira e uma semana de atividades maravilhosa. Amém. Te convido, prezado ouvinte, a orar pelos que sofrem, pelas vítimas das guerras, pelos prisioneiros, por aqueles que são julgados em processos duvidosos, que são encarcerados por coisas tão pequenas, enquanto tantos bandidos que matam, que sequestram, estão soltos, enquanto que tantos que roubaram milhões na Lava Jato estão soltos. Senhor, abençoa os que sofrem, abençoa os doentes, os que estão presos às enfermidades, os que estão encarcerados injustamente, os que estão em campos de concentração, os que estão refugiados de guerra, passando fome e sede. Olhai, Senhor, por todos os que na angústia clamam a Ti. Fica, Senhor, conosco e enche-nos de esperança e de paz. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, a Senhora da Boa Morte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até às 21 horas aqui no canal, ao vivo, com o programa Eclésia Santa,
onde nós vamos meditar hoje sobre o papel dos leigos na igreja. Até mais.